O vídeo de hoje é também sobre mangá, um dos meus preferidos entre os em publicação por aqui, então acho adequada a recomendação do último episódio do nosso podcast, que, esse sim, foi sobre uma das maiores pérolas escondidas entre tudo que já foi publicado no Brasil. Tem outros agregadores, tem no Spotify, é grátis por lá, sem interrupções, então não esquece de ir lá conferir e seguir a gente. Bora pro vídeo. Como eu ouço falar de Monogatari? Monogatari, a série Monogatari, começou como light novel no formato de livro mesmo, que depois foi adaptada para anime em tantas ramificações que eu tenho medo até de começar pelo lugar errado. Mas eu ouço falar muito bem de Monogatari. E sim, é algo que eu ainda quero parar para assistir um dia, parece interessante de verdade. Acho que a maioria das pessoas começou pelo anime, mas eu só fui ter contato com a série quando o mangá começou a ser lançado aqui no Brasil. No caso, Bakemonogatari, que eu nem sei exatamente o que significa em relação à cronologia da série no geral. Mas, azar, comecei por aqui mesmo e vou dizer que boa parte do motivo de eu ter me jogado no mangá em vez do anime é porque eu adoro o O Great. Tipo, que outro autor teria o nome de O Great? É baseado na história e no design de personagens original, obviamente, mas essa é muito a cara de uma história do O Great. Só pegar um Air Gear da vida, que é basicamente um mangá de luta de patins com poderes, que é o melhor exemplo possível de estilo sobre substância e todos os simbolismos ali são honestamente exagerados, não é a coisa mais profunda do mundo, mas é legal, e Bakemonogatari parece cair como uma luva na mão desse cara. Isso porque Bakemonogatari é muito sobre traduzir em extrapolações sentimentos íntimos de cada personagem. Apesar de ser muito textual, e algumas coisas inclusive acabam se perdendo na tradução inevitavelmente, também é muito sobre simbolismos, sobre imagem mesmo. Bakemonogatari é uma obra que vai parar capítulos inteiros e até mais do que isso, para a gente simplesmente acompanhar os protagonistas sentados em casa ou no banco da praça conversando sobre relacionamento, e um "eu te amo" ou uma reação ciumenta a alguma coisa vai ter a mesma atenção e destaque em páginas duplas do que a ação do mangá propriamente dita. Isso no mangá que começa com as frases "monstros não surgem de repente, eles sempre estiveram aqui em algum lugar". Esses monstros são desenhados em toda a pompa possível, porque também são sentidos em todo o fervor possível. Se uma personagem tenta se isolar dos outros, tenta esconder a presença dela, fisicamente também vai ser como se ela não tivesse peso algum, como se ela não existisse. Os monstros também são manifestações desses sentimentos. E mesmo os monstros que não destroem tudo à sua volta, como o caranguejo que tira o peso da protagonista, eles também podem arruinar tudo porque são sentidos assim. Eu amo como os personagens vão amadurecendo emocionalmente, vão aprendendo que tem que carregar o peso dos próprios sentimentos, a perceberem os sentimentos dos outros. Eu sei que pode parecer tudo um pouco bobo e imaturo, mas esse é o ponto mesmo. São como coisas que a gente cria na nossa cabeça e são sempre maiores do que deveriam, porque afinal a gente sente assim. Como quando a Senjogahara não enxerga a menina que tá conversando com Araragi, e nem tinha como enxergar mesmo, era como se fosse um fantasma que só ele via, mas ela se convence de que se ele tá vendo tão claramente alguma coisa ali, com certeza é estranha ela própria. E aí rola a tomada de consciência, o Araragi notando que ela sempre se sentiu distante do todo e mais uma vez ela achava que era errada de novo, mesmo que não tivesse enxergando nada. Eu consigo ver porque essas coisas podem ser recebidas como bobagenzinhas, é tudo tão autocentrado, mas é tudo tão relacionável ao mesmo tempo, como a Senjogahara botando uma roupa não porque queria mostrar para Araragi, mas porque queria que ele visse, e existe uma diferença bem clara entre essas duas coisas. Agora, o que uma coisa tão adolescente quanto essa tem a ver com um horror gótico, um gênero tão clássico? Para isso a gente tem que saltar para o terceiro arco de Bakemonogatari, que é dividido por monstruosidades e a monstruosidade da vez é a pata do macaco. Antes disso, um leve panorama. Suruga Kanbaru é a estrela do time de basquete onde o Araragi e a Senjogahara estudam. Ela é alegre e amada por todos e começa a perseguir o Araragi depois que ele começa a se relacionar com a Senjogahara, mesmo que eles pareçam totais opostos. Suruga tinha passado o colegial na mesma escola que a Senjogahara, que era a estrela do time de atletismo, e lá elas eram conhecidas como Combo Valhalla. Mas o fato é que Suruga tinha alimentado uma paixão platônica pela Senjogahara desde o colegial e agora, de alguma forma, sentia inveja do Araragi. Foi então que ela fez um desejo para a pata do macaco. The Monkey's Paw, ou A Pata do Macaco, é um conto de 1902 escrito pelo William Waymark Jacobs, que conta a história de um casal de idosos e seu filho que recebem a visita do Sargento Morris, que conta a história desse antigo artefato que supostamente teria o poder de realizar 3 desejos de quem o possuísse. O que complica as coisas é que esses desejos nunca surgem da forma esperada, e apesar de realizados, cobram preços caros por isso. No conto, o casal de idosos pede por 200 libras para quitar a casa, e o que acontece é que ao sair para trabalhar, o filho acaba sofrendo um acidente numa das máquinas e, apesar da empresa negar qualquer responsabilidade com o ocorrido, oferece uma compensação de 200 libras. Em Bakemonogatari, Suruga usou a pata pela primeira vez, ainda muito nova, e desejou uma coisa simples: queria ser mais rápida.
O que aconteceu foi que as 4 competidoras que correriam com ela no dia seguinte foram atacadas por um monstro e ficaram incapazes de correr. Assustada com o poder da pata, a Suruga prometeu para ela mesma que treinaria para sempre, que não sabia por quanto tempo a maldição da pata podia durar, então nunca poderia se dar o luxo de não ser a mais rápida, com medo da fatalidade se repetir. Ela acaba optando pelo basquete, onde ali ela sente que poderia ser a melhor. E apesar da imagem da pata do macaco já ser algo muito enraizado na cultura americana, por exemplo, chegam a usar como verbo por lá para indicar alguém que deseja muito alguma coisa sem pensar nas consequências, o conto foi muito dispersamente publicado aqui no Brasil. É até fácil de achar em formato digital, mas uma das únicas vezes que foi publicado fisicamente, ou a única vez talvez, foi numa coletânea chamada Góticos Contos Clássicos, que estava barato, usado e eu peguei para ler. Apesar de não ter a melhor capa do mundo, o conteúdo do livro é surpreendentemente interessante. Compila não só a pata do macaco, como Edgar Allan Poe, Goethe, Bram Stoker, Mary Shelley e até alguns pequenos ensaios sobre o terror gótico. Eu acabei devorando todo esse livro. O horror gótico é um negócio fascinante. O livro foca muito no que é o gótico a partir do romantismo, quando esse se apropria dos ambientes góticos das catedrais europeias, que segundo o livro estimulam a espiritualidade de quem as contempla, um certo mistério. Isso desde que nos céus não caía mais a chuva, mas o pranto do homem abandonado por sua amada, e que uma melancolia impalpável acometia a juventude, atraindo a tudo que sugerisse, na imaginação romântica, tempos que não voltam mais. O terror gótico não só se aproveita desses espaços ditos góticos, como seus protagonistas, além de enfrentar as trevas, acabariam contaminados por ela. Não eram heróis intocáveis, podiam ser qualquer um, e as monstruosidades não existiam apenas fora do protagonista, faziam parte dele. Além do horror, o medo, surgia agora um dilema bastante romântico: o fascínio, o desejo pelo ato blasfemo. Era um terror que se aproximava de nós, que refletia nosso íntimo. Se o Drácula nos assustava, ele também nos seduzia. E se a criatura de Frankenstein era uma criação artificial, também nos fazia encarar nossa própria condição mortal. O mais respeitável médico podia se transformar em um monstro violento e isso se tornar quase um vício. O que a pata do macaco queria mostrar era o que acontece com os gananciosos e aqueles que tentam driblar o próprio destino. O conto nem chega a nos mostrar criatura alguma, ela é apenas sugerida. Só o medo de que o segundo desejo tenha feito o filho retornar como algo terrível e impuro faz com que o terceiro seja que ele desapareça, ou pelo menos essa é uma das possibilidades. Não é sobre a pata, é sobre aquele casal de idosos. Então faz todo sentido do mundo que em Bakemonogatari a pata faça parte da Suruga. Acaba virando literalmente o braço dela, uma condição física que reflete um trauma e um desejo incontrolável escondido dentro dela. Todo mundo diz que eu sou uma garota atlética, mas a verdade é essa. Eu sou movida apenas pelo medo. Ela diz que, de certo modo, o basquete foi o que sustentou ela emocionalmente e que tem certeza que ganhou a pata da mãe por isso, para na hora que parecesse um problema, pudesse resolver da sua própria maneira, porque afinal foi pro poder da pata não precisar interferir que ela se esforçou tanto. Mas acaba sendo um pouco mais complexo do que isso, tem um outro demônio envolvido, não vou entrar muito nisso, mas o importante aqui é dizer que, conscientemente, o desejo da Sugaru de ser mais rápida se tornou realidade, mas no subconsciente foi diferente. Ela tinha perdido a mãe e se mudado para uma escola nova e sofria bullying por lá. O desejo que a pata do macaco realizou, na verdade, foi o de se vingar de seus colegas. E agora, se conscientemente ela só queria ficar perto da Senjogahara, o que ela desejou no subconsciente é que o Araragi desaparecesse. Sabe, durante a leitura de Góticos eu senti uma certa resistência a algumas atualizações desses ícones clássicos na literatura. Em uma das notas de rodapé, o livro chega a citar quem gosta dos vampiros vegetarianos, que usam protetor solar, se sentem culpados pela condição de morto-vivo e se recusam a morder a mocinha no filme. São bonitos e têm ar sonhador e nada do hálito de cadáver do vampiro tradicional. Alimentam-se de animais que caçam ou em banco de sangue, com o produto em saquinhos, tirados da geladeira na hora do consumo. Devem escovar os dentes e passar fio dental depois. Eu sei que essa coach era pra me fazer muito odiar Crepúsculo, mas por pior que seja a saga, eu não consigo parar de pensar que ela de fato conseguiu modernizar esses símbolos para um novo público, numa nova época, de forma a ainda preservar algumas tentações e fetiches que sempre envolveram a figura do vampiro. Só um pouco menos assustador talvez, mas o fascínio tá lá. Essa corrente do gótico que a gente está falando aqui, ela nasceu do romantismo, que sempre teve seu lado sombrio. Os poetas e prosadores românticos se debruçavam tanto sobre o amor quanto sobre a morte. Se o terror gótico mirava nas questões que nunca conseguimos resolver com a gente mesmo, questões universais como a doença, a podridão, a vida e a morte, parece um recorte extremamente preciso se utilizar da pata de macaco para contar uma história de amor.
Mudam os cenários, sai da Europa antiga e vai parar numa escola moderna japonesa, mudam as questões, mas em ambas as histórias, no conto original, em Bakemonogatari, tem peso quando se descobre que o primeiro possuidor da pata desejou a própria morte em seu terceiro pedido. Porque nossas paixões, egoísmos, hipocrisias, dificuldade de aceitação e arrependimentos, essas coisas são enormes na nossa cabeça. Sentir o mundo desabando ou querendo ter ele nas mãos e amar plenamente, embora nunca deixando de temer que isso seja impossível. Agimos como se tivéssemos superado aquela fase, mas basta investigar um pouco o nosso interior para redescobrir essas ansiedades. A trama do mangá se resolve com a Sugaro se declarando finalmente e a Senjogahara aceitando esse sentimento, mas dizendo que não sente da mesma forma e pedindo desculpas por ter demorado tanto para dizer isso. E isso não impede que elas vivam uma do lado da outra, mesmo com Araragi ali. A Sugaro acaba ficando com aquele braço e tem que largar o basquete, mas pelo menos metade do pedido virou realidade. Agora, nem no conto do Jacobs a gente sabe se aquilo era verdade ou não. No fim das contas, o que foi revelado pela pata segue irreversível, porque também expõe as contradições do leitor que se espelha ali, justo no mangá onde o protagonista foi atacado por um vampiro no interior do Japão. O lugar não importa. Enquanto ainda dizerem alguma coisa sobre nós, se o local for propício, essas histórias vão se manifestar. Só isso. Simples assim. É isso, meu nome é Henrique, finalmente vídeo sobre Bakemonogatari. Escuta o podcast também, a gente falou um pouco sobre bullying, sobre escola e família, e fez uma recomendação realmente muito boa. Não esquece de compartilhar, olhar os links na descrição, curtir, comentar, essas coisas de sempre. Falou!